Nos últimos anos surgiram dois grandes nomes na música que foram considerados os sucessores do rei do pop Michael Jackson. O primeiro deles é Bruno Mars, que chegou aí fazendo um tremendo sucesso, começou a sua carreira lá quando era criança, imitando Elvis Presley. O segundo deles é The Weeknd, que começou esse sucesso ali entre 2012, 13, 14, 15 e depois aquilo disparou, fez um puta sucesso aí, ó. Tá aí circulando na mídia até agora, teve um álbum maravilhoso em 2020 e hoje estamos aqui com o retorno da batalha musical e para comemorar a volta desse quadro, nada mais, nada menos do que Bruno Mars versus The Weeknd. E aí, meus consagrados, tudo bem com vocês? Meu nome é John, para quem ainda não me conhece, então se tu também não conhece, se tu tá chegando aqui por meio de alguma divulgação, algum amigo compartilhou contigo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, depois compartilha para esse vídeo chegar para mais pessoas, que assim tu vai estar me ajudando e muito. Agora, sem mais delongas, antes de a gente começar e falar sobre a batalha musical, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não tô tomando partido de ninguém, apesar de eu ser muito mais fã de um do que de outro, vocês vão ver isso ao longo do vídeo em algumas coisas, mas a maioria dos quesitos eu tentei pegar as informações mais técnicas possíveis na internet. Na categoria que é a mais técnica, eu nem dou a minha opinião, eu pego a opinião de alguém que é da área, que entende da área. Algumas poucas delas que eu vou dizer não, é isso que eu acho, é isso que é meu gosto, porque daí não tem opiniões técnicas pra ver na internet. Porém, todavia, entretanto, independente de quem ganhar ou perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder, brincadeira. Mas o perdedor não quer dizer que ele seja pior do que o outro, e sim que aqui nesses quesitos, nessas coisas que eu vou fazer a avaliação e que eu peguei as informações na internet, essa pessoa perde. Então não quer dizer que ele seja pior do que o outro, enfim, ambos são bons, ambos são sim sucessores aí do rei do pop, mas vamos à batalha. E o primeiro quesito, o primeiro ponto a ser avaliado é o visual. O visual aqui, quando eu digo que vai ser avaliado, não é o visual de clipes, não é o visual de nada assim, que a gente saiba que não é o gosto pessoal do artista. É um quesito bem fútil? É um quesito bem fútil. Mas sim aquele visual que ele usa no red carpet, nas premiações, aquela pessoa que é ele e não o personagem que ele interpreta nos clipes. O Bruno Mars, apesar de nos clipes e shows ele ter algum visual bem bacana, ele tem um visual bem diferentão, digamos assim, é um visual bem único dele, uma coisa meio brasileirinha, meio tropical ali, eu não sei dizer, mas é um visual bem único dele. Só que quando a gente vai ver as premiações, quando a gente vai ver os tapetes vermelhos dele, ele se resume ao basicão, a um terno. O máximo que ele sai fora disso é o chapéuzinho aí que ele usa direto e o óculos de sol. Ou seja, ele não traz aquela ousadia que a gente realmente não vê em artistas masculinos. Já o The Weeknd, as roupas de premiação dele tem uma variedade muito maior, indo desde o clássico black tie até mesmo uma jaqueta e uma calça jeans, o que não é bem uma roupa adequada para uma premiação. Mas ao menos ele sempre tenta variar e não fica aí no basicão, o que é um grande problema entre os artistas masculinos, como eu já falei, que acham que só podem usar um terno e nada mais e não podem usar. Aí ó, Harry Styles é um grande exemplo disso. Então, aqui nesse quesito, como ambos são bem básicos, porém um deles, como eu falei, se destaca um pouco mais, ele ousa um pouco mais, nem que seja uma jaqueta jeans e uma calça jeans, The Weeknd leva o primeiro ponto no quesito visual. Segunda categoria, conceito no seu trabalho, nos clipes e na narrativa dos seus álbuns e trabalhos. Apesar de ter trabalhos que fizeram muito sucesso, clipes muito bem produzidos e uma voz em tanto, Bruno Mars nunca teve um trabalho com uma construção narrativa que chamasse tanto a atenção. Até porque talvez essa não seja a intenção dele, porque isso é muito característico de cada artista. Assim como o The Weeknd falou que o que importa para ele é justamente isso, construir uma narrativa complexa e completa. Ele vem fazendo isso desde o seu primeiro álbum e sempre com algo bem complexo e se destacou ainda mais agora com o After Hours. Então é inevitável o The Weeknd não ganhar mais esse ponto, principalmente como eu falei com esse último trabalho dele que foi o After Hours. Portanto, 2-0 por enquanto. Agora partindo para a terceira categoria,
vocal e performance ao vivo. Nessa categoria eu não vou poder avaliar porque eu não canto muito bem, eu não sou a pessoa mais indicada para avaliar o vocal de alguém, então eu visitei o melhor canal dessa internet que fala sobre vocais aí dos artistas, que é o canal do Márcio Guerra Canto, que vai estar aqui na descrição o link para quem não conhece, coisa que é muito difícil porque quem gosta de música no YouTube geralmente conhece o canal dele. Então eu garimpei lá os vídeos que ele fala tanto do The Weeknd quanto do Bruno Mars e vai rodar aí pra vocês agora. Esse cara é sensacional! Se tem um cara que me faz chacoalhar o corpinho, esse cara é Bruno Mars. Não foi à toa que rapou o tacho e ganhou um monte de prêmio. É outro que eu adoro, não me decepciona nem na voz, nem na sua performance. E também nessas apresentações em premiação, ele sempre dá um show. Vou falar pra vocês esse primeiro, eu até duvido que seja ao vivo. Não tô dizendo que não é porque fica tão perfeito. Vamos ver de novo esse pedacinho. E aqui eu já tô rasgando seda, né? Já tô falando que é tão perfeita a voz dele quando ele canta ao vivo que dá pra desconfiar. Parou. A voz dele é agradável nos dois lugares, tanto no grave quanto esse agudo que ele apresentou aqui. Só que eu acho o agudo dele mais legal, apesar de eu não ser muito fã de vozes agudas. Quem acompanha esse canal há muito tempo sabe que eu não sou muito fã assim de vozes muito agudas, mas reconheço quando a voz aguda é boa. Em alguns momentos eu custo acreditar que é ao vivo de tão perfeito que fica. Como puderam ver, não tem como dizer que um ganha do outro, porque ambos têm uma voz excepcional, não tem como discutir isso, e ambos têm performances excepcionais também, e não tem como discutir isso, cada um com as suas características únicas. Então aqui vamos considerar empate e vai o primeiro ponto para o Bruno Mars e o terceiro ponto pro The Weeknd. Próxima categoria, videoclipes, e nessa eu vou dizer que eu sou o cara que vai falar dos detalhes mais técnicos aqui, que eu posso avaliar isso porque eu tenho vários cursos aí na área do audiovisual, apesar de não parecer porque eu não edito muito bem meus vídeos, mas eu sei, tá? Então vamos lá. Essa é uma categoria que anda junto com o conceito visual, então o Bruno Mars sai um pouco atrás do The Weeknd, já que apesar de ele ter tido clipes bem produzidos, não tem nenhum elemento que chame muita atenção ou que seja extremamente difícil de ser executado. Não tem movimentos de câmera que façam tu ficar impressionado, referências cinematográficas, nem nada do tipo. Já o The Weeknd, por ser alguém que se preocupa com as narrativas dos álbuns e que tem uma história linear, tem muito disso, e nem precisa se analisar muitos trabalhos para ver isso. Desde o simples clipe de Starboy até o clipe de In Your Eyes, que é mais complexo, tu consegue ver essa preocupação e esse trabalho nos clipes. Figurinos, cores, jogo de câmera, tudo. Então aqui, novamente, mais uma vez, é bem indiscutível esse quesito, ponto pro The Weeknd. 4-1. Agora, categoria muito polêmica que nos vídeos antigos eu dava uma certa moral para essa categoria, mas agora a gente sabe que ela já não é mais tão relevante. Mas ainda assim ela vai valer um ponto pro vencedor dela, que é a categoria das premiações. Vamos agora aqui à minha tela para ver as premiações do Bruno Mars. Ele tem 8 American Music Awards, 6 Billboard Music Awards, 3 Brit Awards, 12 Grammys, 6 MTV Awards e 2 Teen Choice Awards, totalizando nada mais nada menos do que 37 prêmios. Lembrando que os prêmios não vão definir nem o Bruno Mars, nem o The Weeknd, porque a gente sabe que muitos desses prêmios hoje são corrompidíssimos aí, e que já não ditam o que um artista é e o que ele não é. Mas, continuando, o ganhador dessa categoria vai ganhar o seu ponto. Já o The Weeknd tem 2 American Music Awards, 10 Billboard Music Awards, 3 Grammys, 2 Guinness World Records, 7 Heart Radio Music Awards, 3 MTV Music Awards e 1 People Choice Awards, totalizando nada mais nada menos do que 28 prêmios. Claro que aqui eu tô falando só das premiações que são mais conhecidas pelo público, tanto o Bruno Mars quanto o The Weeknd teriam muito mais prêmios se fossem contados todos, porém aqui nada mais justo do que essa ponto ir pro Bruno Mars. Então pontuação atualizada, 4 pontos The Weeknd, 2 pontos Bruno Mars. Próxima categoria, maior hit musical. No maior hit musical nós vamos analisar tanto as reproduções no Spotify
quanto as reproduções no YouTube e YouTube Music, que é a mesma coisa. O hit do Bruno Mars a ser analisado vai ser o That's What I Like, e o hit do The Weeknd vai ser Blinding Lights, que é o mais recente e o que mais hitou dele. Então vamos aos números. That's What I Like do Bruno Mars tem 1,8 bilhões de reproduções no YouTube e 1,1 bilhão de reproduções no Spotify, totalizando nada mais nada menos do que 2,9 bilhões de reproduções ao todo. Já The Weeknd com Blinding Lights tem 2 bilhões de reproduções no Spotify e 386 milhões de reproduções no YouTube. Porém, todavia, entretanto, aqui a gente vê que o Bruno Mars ganhou nesse quesito, porém não é dessa forma que funcionam as coisas aqui. That's What I Like foi lançado há 3 anos atrás, ele tem 3 anos aí que está no ar. Por isso, Blinding Lights, que foi lançado ano passado, se a gente for fazer as contas de como ele vai sair nos próximos 3 anos, Blinding Lights seria a campeã. Então, aqui, para não ser injusto, nós vamos dar como empate. 1 ponto The Weeknd, 1 ponto Bruno Mars. Totalizando 5 pontos The Weeknd, 3 pontos Bruno Mars. Agora, antes de irmos para a última categoria, eu quero pedir para você que está aí vendo esse vídeo, visitar a loja oficial aqui do canal, o link vai estar aqui na descrição. Lá, ó, tem camisetas como essa daqui do The Weeknd, é o que tá aparecendo aí para vocês, lindona, que eu tava fazendo aqui agora, o link vai estar aqui na descrição. Visitem lá que tem quadros personalizados também e vários outros produtos. Agora sim, vamos para a última categoria. A última categoria é a que faz um grande astro, é a que faz um grande artista, que é nada mais nada menos do que os fãs, os seguidores. Quem é que tem mais seguidores nas suas redes sociais? Aqui iremos contar 3 redes sociais, que é YouTube, Twitter e Instagram. Vamos para esses números do Bruno Mars. Bruno Mars totaliza 22,3 milhões no Instagram, 29,3 milhões no YouTube e 43,2 milhões no Twitter, totalizando nada mais nada menos do que 94,8 milhões de seguidores em todas as suas redes sociais. Passando para o The Weeknd, The Weeknd tem 29,6 milhões no Instagram, 23,2 milhões no YouTube e 14,3 milhões no Twitter, totalizando 67,1 milhões de seguidores. Ou seja, aqui a fanbase de Bruno Mars foi esmagadora. Ponto para Bruno Mars. Ou seja, finalizamos com 5 pontos para o The Weeknd, 4 pontos para Bruno Mars. Então temos o nosso grande ganhador dessa batalha musical, foi a 4ª batalha aqui do canal, foi The Weeknd. Lembrando que 1 ponto de diferença, gente, e esse ponto de diferença pode ser lá naquele primeiro quesito, que é uma opinião minha, que é o visual. Então o visual, na tua opinião, pode ser melhor o do Bruno Mars, e o Bruno Mars ser o campeão, ou empatar com o The Weeknd na tua opinião. Um não é melhor do que o outro, cada um tem as suas características únicas e são artistas incríveis. A gente tá aqui só para descontrair, para ver as opiniões. E me diz a tua opinião, tu concorda com esse resultado? Qual das categorias tu não concorda com o vencedor? Então deixem tudo aqui nos comentários e deixem aqui nos comentários também quais são as próximas batalhas musicais que vocês querem ver aqui no canal, tá bem? Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Beijo do gordo, até a próxima e tchau!